Boa noite, igreja! A paz do Senhor Jesus. Quem está feliz com Jesus, dá uma glória a Deus! Pergunta ao irmão do teu lado aí, você está feliz com Jesus? Se ele respondeu que sim, amém. Se ele respondeu que não, está com problema. Porque com Jesus no coração a gente é feliz, amém? Pode se assentar, irmãos, toma o seu lugar, toma o seu assento. Como é bom nós estarmos aqui mais uma vez na casa do Senhor, na presença dEle, para adorarmos, para glorificarmos a Ele, esse Deus que é digno de honra, glória e louvor. E que bom ter você aqui nessa noite. Que bom te ver aqui nessa noite, Michel. Juntos aqui para adorarmos ao Senhor, para celebrarmos aquele que vive. Eu tenho certeza que você saiu da sua casa e veio até aqui nessa noite para adorar a Deus. Você não veio aqui simplesmente para dar um passeio, passar seu tempo, mas você veio para adorar o Senhor e para ouvir o que o Senhor tem para falar ao seu coração, amém? Vamos lá, eu quero ler com vocês no livro de Mateus capítulo 16, verso 13, nós vamos falar sobre Jesus. Quem gosta de Jesus aí, dá um glória a Deus. Quem é apaixonado por Ele, fala aleluia! Oh, glória a Deus! Livro de Mateus, capítulo 16 e verso 13, você que não achou, você que não trouxe Bíblia, você que está com a sua Bíblia talvez descarregada, né? Sua Bíblia é só no celular, aí descarregou. E você, irmão, que não tem a Bíblia no celular, coloque pelo menos no celular, pelo amor de Deus. Tem que ter a Bíblia, não é verdade? Algumas pessoas não gostam, né? Não, Bíblia no celular, meu, é melhor ter a Bíblia no celular do que outros aplicativos, né? Não é verdade? Melhor ter a Bíblia no celular que você instalar qualquer outro aplicativo. Celular, coloca a Bíblia lá. Tem umas Bíblias de aplicativo aí que ela até te dá umas notificações para você ler, dá uma mensagem e você vai lendo. Amém, irmãos? Mas vamos lá, Mateus capítulo 16 e verso 13. Nós vamos ler até o 17. Amém? Está escrito assim, ó. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João o Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós? Quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai, que estás no céu. Amém? Você pode aplaudir a Jesus por essa palavra? E hoje nessa noite nós vamos falar sobre esse Jesus. Eu gosto de falar, eu sei que você não gosta, irmão, mas vira para o irmão ao teu lado. Eu sei que você não gosta. Talvez você não goste de falar com seu irmão, mas você vai morar com ele lá no céu, tá? A eternidade todinha você vai ver a cara dele para baixo e para cima. Você vira para o irmão do seu lado e fala para ele assim: você conhece Jesus? Vira para o irmão de trás ou da frente e pergunta: você conhece Jesus? Pergunta para ele se ele conhece, pelo amor de Deus. Você conhece Jesus, você sabe quem é Jesus. E nós vamos falar justamente sobre isso. Esse é o tema dessa mensagem nessa noite. Qual é o Jesus que você está seguindo? Aí você fala assim: mas Henrique, como assim? Tem outros Jesus? Existem outros Jesuses? Pode colocar assim, não sei como é que fala no plural. Existem outros? Sim, vou falar para você que existe. E nós vamos falar sobre isso nessa noite. Sobre outros Jesus. Existem vários Jesus. De verdade. Existem vários. Quem falou? Aí, ó. Essa tem fé. Sim, existe só um. Graças a Deus que nós cremos nisso. Mas nós sabemos que em vários outros lugares as pessoas constroem o seu próprio Jesus. As pessoas, elas imaginam Jesus da sua forma, da sua maneira. Cada um de nós, talvez, nós podemos imaginar Jesus de uma forma. Quando nós falamos de fisionomia, não é verdade? Quem assiste The Chosen aqui, dá uma glória a Deus. 3 pessoas. Se perguntar de qualquer outra série, todo mundo vai levantar a mão. Brincadeira. Mas tem The Chosen,
lá Jesus do The Chosen, tem Jesus da Paixão de Cristo, tem um Jesus que é mais diferenciado, tem vários, né? Tem vários. E você imagina Jesus de um jeito. Cada um imagina Jesus de um jeito. Se eu perguntar para você como que você imagina Jesus, você imagina Jesus com cabelo comprido, barbudo, sei lá. Mas eu não quero falar sobre fisionomia, não quero falar sobre aparência, mas eu quero falar sobre Jesus em sua essência. Amém? E eu vou começar falando, irmãos, sobre a Igreja Católica. A Igreja Católica tem o Jesus deles. Você fala, não, Jesus é um só. Não, a Igreja Católica, ela tem o Jesus deles. Até anotei aqui, ó. Jesus, ele é nascido, ele é filho de Deus, nascido da Virgem Maria. Amém? Tá certo, nascido da Virgem Maria. Ele tem poder, só que ele não é totalmente soberano. Sabe por quê? Porque na teologia da Igreja Católica, Jesus, ele só pode salvar junto com a Maria. Misericórdia, fala misericórdia. Jesus só pode salvar com a ajuda da Maria. Uma heresia foi detectada. Heresia, irmãos. Coloca de novo, Felipe. Uma heresia foi detectada. Isso é heresia, irmãos. Jesus, ele é o suficiente Salvador. Jesus não precisa de Maria para nada. Então, isso é heresia. Tem o Jesus também das Testemunhas de Jeová. Tem alguém aqui que é testemunha de Jeová? Graças a Deus, amém? Mas o Jesus da Testemunha de Jeová, irmãos, uma hora ele é profeta, outra hora ele é filho de Deus. Outra hora eles afirmam que Jesus não é Deus. Mas é heresia. Porque nós cremos que Jesus é o Filho de Deus, amém? É ou não é? É Filho de Deus. Nós cremos na Trindade. Nós falamos aqui de duas religiões, para você ver, que acredita Jesus de uma certa maneira, uma diferente da outra. E nós, que Jesus nós estamos seguindo? Que Jesus nós cremos? Que Jesus que nós acreditamos? E agora eu vou falar de nós, cristãos, evangélicos, colocando assim, né, evangélicos, né? Tem um amigo meu que fala que é evangélico gospel não praticante. E agora nós vamos falar de nós mesmos, irmãos. No nosso contexto, nós como igreja do Senhor, como geral, como igreja, tem igreja aqui, tem igreja ali, tem igreja acolá, e no meio de nós também existem alguns tipos de Jesus. Algumas pessoas acreditam que Jesus, ele é um gênio da lâmpada. Você esfrega, dá uma esfregadinha, ele aparece e resolve o seu problema. Você tem 3 pedidos. E aí ele resolve qualquer problema, a hora que você quiser. Você estrala o dedo e ele resolve o seu problema. Esse Jesus não é o Jesus que nós acreditamos. Tem um Jesus que ele morreu na cruz só para os dizimistas. Eita Deus! Aquele que dá o tridízimo, aquele que compra o sabonete ungido, aquele que... É esse Jesus. Tem que ter o caderninho lá, o seu nome lá nos dízimos e tal. É esse Jesus. Esse Jesus morreu na cruz só para esse pessoal, irmãos. Que faz o carnê, que faz a prestação. Misericórdia, fala misericórdia. E nesse Jesus, nós não acreditamos. Existe um Jesus, irmãos, no meio de nós. Escuta só isso que eu estou falando, no meio de nós. Algumas pessoas acreditam nisso. Que ele é um Jesus, sabe, um coitadinho, que não vê a hora de alguém aceitá-lo, que fica assim roendo as unhas, vai, me aceita, pelo amor de mim mesmo, me aceita. Me aceita. Nesse Jesus nós também não acreditamos. A pergunta agora é, e qual Jesus nós acreditamos? Qual é o Jesus que nós estamos seguindo, irmãos? Porque nós temos o costume, presta atenção nisso, nós temos padrões, né, pastor Hércules? Nós temos padrões. Estou trabalhando com o pastor Hércules agora é meu chefe. E existe um padrão para trabalhar,
Existe uma linha de produção, tem que acordar cedo, tem que render o serviço. Eu creio que também no seu trabalho é assim. Você tem que bater o cartão, tem que chegar cedo, tem uma linha de produção, você tem que render, você tem que entregar produtividade. E na nossa vida nós somos assim. Nós temos formas. Mas só que quando nós falamos de Jesus, Jesus não entra na nossa forma. Jesus ele não entra na forma que nós queremos. Vira para o irmão do teu lado e fala: Jesus é multiforme, irmãos. Ele é multiformas. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos nos evangelhos, eu gosto muito desse exemplo, Jesus curou alguns cegos, pastor David. E um cego ele falou: você está curado. O outro ele cuspiu no barro, amassou, passou, mandou ele se lavar. Cada cego ele curou de uma forma, ou seja, não tem padrão. Não tem padrão. Mas nós queremos construir padrões. Nós acreditamos que para Jesus chegar aqui na igreja, para acontecer o mover de Deus, não, nós temos que cantar 2 hinos, ler a palavra, ou então ler a palavra primeiro, cantar 2 hinos. Não existe padrão, irmãos. Claro que a igreja ela tem a sua liturgia, amém? Cada um tem a sua, e já era. Mas Jesus ele age da forma que ele quiser. Pode chegar um culto aqui que Deus opera aqui e falar assim: olha, vai cantar só um louvor e vai ter só a palavra, amém? É Jesus que manda aqui. Mas nós queremos colocar padrões. Nós queremos colocar, vou até comparar, irmãos, colocar alguns rituais, algumas coisas místicas, sabe? O pessoal fala que se você colocar uma vassoura atrás da sua porta, não recebe visita. Já ouviu isso? Eu coloco e mesmo assim chega a visita à minha casa. Brincadeira. Eu não acredito nisso, amém, irmãos? Está amarrado, em nome de Jesus. E existem pessoas que elas colocam essas crenças, faz uma mistura de Jesus com mitologia, com uma bagunça, com astrologia, com um monte de coisas. Um dia uma pessoa da igreja me perguntou: que signo que você é, Henrique? Falei: do dinossauro. Ela falou: mas não existe. Eu falei: então, não existe nenhum. Não existe signo, irmãos. Mas existem pessoas que misturam as coisas. Existem pessoas que elas estão há anos na igreja, mas não estão seguindo Jesus correto. Ou existem pessoas que acabaram de chegar e ainda não sabem quem é Jesus. Tem uma canção que nós cantamos na igreja, e talvez você já se perguntou, porque eu também me perguntei um dia cantando, eu falei: meu Deus, por que eu estou cantando isso? Eu quero conhecer Jesus. Aí um dia alguém falou para mim assim: olha, se você ficar cantando demais, você vai conhecer ele de pertinho. Mas agora, né? Amém, né? Mas quando nós cantamos eu quero conhecer Jesus, o que significa, irmãos? Que todos os dias nós temos coisas para conhecer de Jesus. Todos os dias. Mas eu quero falar para você que na palavra de Deus vai apontar o Jesus que eu e você devemos seguir. Nós temos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas, João, que conta a história de Jesus, o nascimento, os milagres, a morte, a ressurreição de Jesus. Nós temos os livros proféticos, Silas, que já estava profetizando acerca de Jesus. Após a morte e ressurreição de Jesus, os apóstolos estavam dando um ensinamento sobre Jesus, falando sobre Jesus. Mas por que as pessoas ainda estão seguindo Jesus errado? Se a palavra está falando quem é Jesus. Você quer conhecer Jesus? Fala: eu quero. De novo, ensaiado. Você quer conhecer Jesus? Leia a Bíblia. Leia a palavra de Deus. Meu pai, esses dias num culto de ensino aqui da igreja, ele falou, né, que não gosta muito de ver pregações no YouTube, não está vendo muito mais, né? Mas também não está perdendo muita coisa, irmão. Você coloca no YouTube, é cada teologia doida que você ouve, que você fala: misericórdia, o que está acontecendo com o pessoal? O pessoal até brinca, né? Quando a gente estava com aula de teologia aqui na igreja, é a visão Thundercats, né? Além do alcance. Não está na Bíblia, eles inventam, dá um jeito e distorce e coloca.
Estava até conversando com o pastor David. Irmãos, quando nós vamos ler um texto da Bíblia, nós não devemos colocar aquilo que nós achamos daquele texto. Sabe o eu acho? Quando começa com eu acho, sai fora. Você não pode ler o texto com viés. Você pegou a Bíblia para ler, busque entender o que está falando naquele texto, naquele contexto, pelo amor de Deus. Isso na teologia se chama exegese, que é você extrair o conteúdo de dentro do texto. Mas tem pessoas que fazem exegese. O que é isso, Henrique? É quando a pessoa, ela coloca o seu viés dentro do texto. Aí você cria outra religião, pastor Hércules. Como se cria por aí. Como muitos batem cabeça. E eu falo a terceira coisa, tem a exegese e a exegege. Que é o que o pessoal fica falando no YouTube. Esse dia o pessoal estava discutindo se o cachorro ia para o céu. Meu Deus do céu. O pet vai para o céu? Eu falei, meu Deus do céu, irmão. Tem tanta coisa para se preocupar, o pessoal quer saber se o petzinho vai para o céu. Não é pecado ter cachorro não, tá, irmãos? Amém? Quem tem cachorro, dá glória a Deus. Cuida do seu cachorrinho com cuidado, tá? Dá ração para ele, cuida dele. Não estou falando sobre isso. Mas é cada coisa que a gente vê no YouTube, que você fala, meu Deus do céu, para que isso? Para que falar sobre isso? Para que perder tempo com essas coisas? Sendo que Jesus, Ele vai além disso tudo. Amém? Jesus, Ele vai além. E nós temos a palavra do Senhor. Eu vou ler rapidinho aqui. Coloca para mim, Felipe, no livro de João, capítulo 1, e verso 1. Quero que você entenda. Nós vamos desmistificar algumas coisas. Olha o que está escrito no livro de João 1:1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quem era o verbo? Quem era o verbo? Não. Vamos lá. Vamos ler o texto de novo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Então o verbo não era Deus. E o verbo era Deus. Depois parece que entra um paradoxo, né, irmãos? Fala, meu Deus, que texto está falando de Jesus? Vira o irmão ao teu lado e fala, está falando de Jesus, abençoado. Está falando de Jesus. Jesus, Ele é o verbo que estava com Deus, e Jesus é Deus. Aqui fala sobre a Trindade, aqui fala que Jesus é o Filho de Deus. Os testemunhos de Jeová já está errado aqui. Quando eles falam que Jesus não é Deus, acabou. Então o Jesus deles está errado. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Jesus deles estão errados. Se Jesus já não serve. Judas capítulo 1, verso 25. Coloca para nós aí, Felipe, por favor. Não é o Judas que traiu Jesus não, esse aqui, tá, irmãos? Calma, ele não escreveu nada. Ao Deus único, sábio, salvador, nosso, seja glória e majestade, domínio e poder agora e para todos sempre. Toda a glória ao Senhor, que é o nosso Salvador, majestoso, que tem domínio. Está vendo aqui que está falando sobre salvação? Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Você crê nisso? Você crê que Ele é o seu único e suficiente Salvador? Você levantou a sua mão e declarou isso, confessou isso com a sua boca, que Ele é o único e suficiente Salvador. Romanos 10, versículo 9, por favor, Felipe. A saber, olha só, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus em teu coração, creres que o Deus que Deus ressuscitou dentre os mortos, será? Está falando de Maria aqui? Está falando da Virgem Maria aqui? Jesus é o suficiente para te salvar. Então, Jesus da Igreja Católica não serve. Desculpa. Não serve. João 16, verso 33. Coloca para nós, por favor, Felipe. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo, olha isso aqui, tereis aflições,
mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Dá glória a Deus. Então esse Jesus, irmãos, que vem para cá, é chave de carro, é chave da vitória, é não sei o que, agora é só vitória, pastor David. Agora é só vitória, agora é só vitória. Mentira. Não é só vitória. Mentira para você. Já viram esse meme, né? Mentira para você. Não é só vitória não, irmãos. O próprio Jesus está falando que você vai ter aflição. O próprio Jesus está falando, olha, vocês serão perseguidos. Vão caluniar você, Michel. Dá risada, né? Vão te perseguir lá no trabalho. Vão falar mal de você. Olha lá o crentinho lá. Olha lá o crentão, o sertão. Né? Vão te perseguir. Você vai ficar doente, sabia? Você vai adoecer também, que você é carne, você adoece. Porque tem alguns lugares que falam, meu Deus, vem pra cá, você não vai ter mais doença, você não sei o que, você vai... Tudo mentira, irmãos. Jesus mesmo falou, você vai ter aflição. Mas olha o que ele fala, olha a esperança que ele dá. Calma, eu venci o mundo. Pode dar glória a Deus? Jesus fala, eu venci o mundo, fica tranquilo, eu venci o mundo. Você vai ter problema na sua vida, você vai ter boleto para pagar, você vai ter que acordar amanhã cedo para trabalhar, o pastor da igreja falou que vai acordar 4:30 da manhã para trabalhar, você tem que trabalhar, você tem que pagar contas, tem coisa para fazer, mas fica tranquilo, Jesus está no barco. Fica tranquilo que Jesus está no barco, irmãos. Porque se vir a tempestade, pode vir o que vier, a qualquer momento Jesus faz assim, ó, e acalma a tempestade. Aí você vai cantar, agora é vitória. Mas depois calma que vai vir outra luta, tá? Não é só vitória. Até porque para existir vitória, você tem que lutar, meu amado. Para você ser campeão de alguma coisa, você tem que entrar em alguma coisa para ser campeão de alguma coisa, não é verdade? Não é assim. Então esse Jesus, eu fico besta quando a gente olha e fala, meu Deus do céu, que Jesus eles estão pregando? Ah, e tem o Jesus Coach agora também, né? Não sei se você já viu. O coach, é o Jesus Coach, irmãos. É só palavra de afirmação, é só... Entendeu? Um dia eu vi vou nem falar o nome do cara, mas ele falou assim, olha, Jesus morreu na cruz, e se ele quisesse, ele nem precisava morrer, porque depende de nós. Eu falei, tá amarrado, Satanás, em nome de Jesus. Não depende de nós, irmãos. Nós não temos o poder, nós não temos a força, né? Quem já assistiu He-Man? Levanta a mão. Olha, já tem mais de alguns anos de vida. He-Man. Eu tenho a força. Tem algumas pessoas que acham que eles têm a força. Tem algumas pessoas que falam, não, é só acordar cedo, determinar, e eu vou conseguir. Eu vou tomar um café sem açúcar até para dar uma acordada, e vou para cima, eu vou para a luta, eu vou trabalhar, eu vou financiar um carro, eu vou pagar, Posso dizer para vocês, alguns até conseguem, porque se você mudar a rotina e trabalhar mesmo, você vai conseguir algumas coisas, mas só que nós estamos falando de salvação. Salvação não é mérito seu, salvação é através de Jesus. Só Ele pode salvar. Só Jesus pode salvar. Mas quem é Jesus? Jesus não é coach. Jesus não é socialista, tá, irmãos? Uma vez eu estava conversando com uma pessoa. Não, Jesus era socialista, porque ele dividiu os bens, era um barbudo, era não sei o quê. Não, irmãos. Misericórdia. Está amarrado no nome de Jesus. Está vendo como as pessoas elas querem colocar Jesus numa forma, numa ideologia? Jesus está acima de tudo isso. Mas quem é Jesus? Coloca de novo o texto para nós aí, Felipe. Mateus 16, agora vamos ler o 14 e o verso 16. Porque Jesus, ele pergunta. Mateus capítulo 16, verso 14 e 16. Falei muito rápido, né?
Mateus. Me ajuda aí, né, Felipe? Mateus capítulo 16, verso 14. Jesus, ele pergunta para os seus discípulos: e aí, o que estão falando de mim por aí? Aí eles falaram assim, estão dizendo que você é João Batista, outros estão falando que você é Elias, outros estão falando que você é Jeremias, e outros estão falando que você é um dos profetas. Isso aí tem muito tempo, né, irmãos, que aconteceu? E tem religião hoje que fala que Jesus era um profeta. Coloca o verso 16. Só que Simão, ele responde, o Pedro responde, porque Jesus fala: e vocês? Quem eu sou? Pergunta. Eles perguntam. Jesus pergunta para os seus discípulos. Simão Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vamos falar isso junto? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vamos falar? No 3? 1, 2, 3. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo! Jesus até fala: boa, Pedrão, acertou na mosca, é isso mesmo, né? Irmãos, Jesus é aquele que tira o pecado do mundo. Jesus é o meu amigo, é o seu amigo. Jesus é a esperança. Tem até o hino da harpa, né? Nossa esperança é tua vinda. Rei dos reis, vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até. Jesus é a nossa esperança. Jesus, ele não é apenas um profeta. Jesus, ele não é alguém suficiente para salvar, que precisa de outra pessoa. Jesus, ele não é autoajuda só, porque Jesus também ajuda, sim, Jesus também, mas ele não é só isso. Jesus é o nosso Salvador. Dias atrás, talvez vocês acompanharam uma polêmica que aconteceu. Se você não viu, perdeu nada também, amém? Uma certa pessoa que não está mais na igreja, foi na internet e falou que Jesus não te faz feliz. Você ouviu isso? Você viu isso? Quem viu aí? Levanta a mão. Olha, vocês mexem na internet. O cara foi num podcast, Adrian, e falou: Jesus não te faz feliz, porque não sei o que, BBB. Rapaz, eu olhei assim e falei: nossa, Deus é tão misericordioso, porque se fosse eu mandava um raio nele. Plau! Ainda bem que não é nós, né, irmão? Deus é misericordioso. E ele falou um monte de baboseira, um monte de besteira. Agora eu digo para vocês, irmão, como que Jesus não te faz feliz? Se ele deixou a sua glória, desceu no céu, viveu entre nós, habitou com as pessoas, morreu numa cruz, ao terceiro dia ele ressuscitou, ele, diante de mais de 500 pessoas, subiu e falou assim: olha, eu estou subindo, mas eu vou voltar para buscar a minha igreja. Como que Jesus não te faz feliz? Como que Jesus não te faz feliz? Se só de ouvir falar de Jesus já me traz alegria. Só de ouvir falar que Jesus vai buscar a sua igreja e vai levar a gente para um lugar onde não há dor, onde não há enfermidade, onde não há doença. Como que Jesus não te faz feliz? O que é felicidade, irmãos? É ter um carro bom, um carro importado, uma casona, sei lá o que. O pastor acabou de falar sobre isso. Uma coisa é você ser rico, outra coisa é você ser próspero. Uma coisa é você ter riqueza. Existe um monte de rico por aí que não consegue dormir à noite. Existe um monte de rico por aí que dorme com centenas de mulheres, não consegue amar uma mulher. E você aí ama a sua esposa, a esposa ama o marido. Você tem os seus filhos na presença de Deus. Isso é ser próspero. Você consegue dormir à noite.
Você consegue vir para a igreja e se alegrar na presença dEle. Você sabe que Ele vai voltar e vai te buscar. Isso é ser próspero, igreja. Isso é ser feliz. É saber que Jesus é o suficiente nas nossas vidas. É saber que sem Ele nós não somos nada. Nós somos totalmente dependentes dEle. E isso é ser feliz com Jesus. Jesus que é Salvador, Senhor, o nosso amigo. E esse Jesus, o nome dele tem poder para curar. Ele tem poder para salvar. Ele tem poder para libertar. Pastor Hércules tem um testemunho maravilhoso. Um dia ele vai contar para nós, eu creio. E um dia no trabalho ele estava conversando com outro rapaz, eu lembro, que também vive uma situação meio complicada, vícios. E tenta sair, tem recaídas. E o pastor Hércules falou algo que eu fiquei pensando, e é de fato verdade. Sozinho não vai conseguir. É só com Jesus. É só com Jesus, irmãos. Porque força de vontade tem que ter, amém? Mas no meio da caminhada tem que ter Jesus para te ajudar. Tem que ter Jesus para ajudar. Tem que ter Jesus para te ajudar nessa libertação. Eu não sei o que te acorrenta. Todos nós precisamos ser libertos de algo. Eu não sei o que te aprisiona. Eu não sei se é seu passado. Eu não sei o que você tem carregado. Mas Jesus, Ele pode te libertar nessa noite. Eu não sei se você está doente. Talvez você fale, olha, eu tenho saúde. Estou vivão, estou forte. Mas talvez dentro de você tenha uma angústia. Talvez à noite, ou quando você vai dormir, ou quando você está sozinho, passa, sabe, 1 milhão de pensamentos na sua cabeça. E só pensamentos ruins. E você fala, meu Deus. Jesus, Ele pode tirar isso da sua vida. Porque esse nome tem poder. E é sobre esse Jesus que nós cantamos aqui nessa igreja. É sobre esse Jesus que nós pregamos aqui nessa igreja. É sobre esse Jesus que nós estamos esperando para buscar a sua igreja. Maranata! Ora vem, Senhor! Não é um Jesus, não, é um Jesus forte, um Jesus poderoso, digno de honra, de glória e louvor. Jesus, o nosso Senhor. Ele é o nosso Senhor. Eu já preguei uma outra vez, eu falei quantas das vezes as pessoas querem o Jesus abençoador, só quer a bênção. Jesus, aonde ele ia, tinha uma multidão, porque sabia que aonde Jesus estava, falar igual os crentes, mas tinha que falar, onde Jesus está, alguma coisa acontece. E aonde Jesus ia, o milagre acontecia, o morto ressuscitava, e havia uma multidão, e apertava Jesus, ia para lá, ia para cá. Só que um dia Jesus fala assim, olha, quem quer me seguir, presta atenção nisso, irmãos, nem todos aqueles que estão atrás de Jesus são seguidores de Jesus. Porque aí Jesus, ele falou algo que determina quem é seguidor de fato dele. Quando ele fala assim, olha, quem quer seguir a mim, vai ter que renunciar a si mesmo. Vai ter que tomar a sua cruz todos os dias. Aí depois você me segue. Não existe Jesus, evangelho sem renúncia. Vira para o irmão ao teu lado e fala, não existe. Não existe, você tem que renunciar a alguma coisa. Você tem que abrir a mão de alguma coisa. E nós somos tão assim. Nós falamos sobre Jesus. Nós falamos um pouco sobre os Jesuses que tem por aí. E nós falamos sobre o verdadeiro Jesus, que é o Jesus da Bíblia, é nele que nós acreditamos. Nesse Jesus que morreu numa cruz. Pensa só nisso, irmãos. Ele deixou a sua glória lá no céu, veio na terra, sentir na pele o que a gente sente, passou fome, dores, foi humilhado, foi cuspido, foi crucificado. E ele fala, renuncia para nós.
E às vezes tem coisas que a gente quer carregar, não quer renunciar. Para ser seguidor de Jesus tem que renunciar. Tem que ter renúncia. Você abriu mão de algo para estar aqui nessa noite. Você abriu mão de algo para seguir a Jesus. Eu tenho certeza disso. Alguns tinham vícios, outras coisas. Talvez se voltar alguns anos atrás, estava muito louco por aí. Estava perdido, estava igual, mais louco que o Batman na rua. E hoje você está na presença de Deus. Deus te tirou de lá e te colocou aqui. Deus te tirou do meio do lamaçal do pecado e te trouxe para cá. É sobre esse Jesus que nós falamos. É sobre esse Jesus. E eu pergunto para você, para onde nós iremos, se não for para a presença dEle? Para onde eu e você, nós podemos ir, se não for para os pés de Jesus? Se você ainda não tomou essa decisão na sua vida, de seguir esse Jesus, hoje pode ser o seu dia. Se você tinha as dúvidas a respeito de Jesus, eu acredito que hoje você tirou as suas dúvidas. Eu quero pedir que você que pode, coloque de pé, vamos. Eu quero orar juntamente com você. Como eu falei, esse nome tem poder para curar, esse nome tem poder para libertar, esse nome tem poder para restaurar. Eu quero orar juntamente com você, quero pedir que a banda venha aqui, me ajuda.